Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é Alessandro Silva. Estamos aqui para refletir mais um Evangelho. Seja bem-vindo você que nos acompanha. Esse áudio faz parte do projeto Evangelizar Nossa Missão, onde nós temos lá uma página no Facebook com mais de 1 milhão de curtidas. Você também que nos acompanha pelos grupos de WhatsApp, Telegram, pelas rádios parceiras que também passam esse áudio aí para mais pessoas, para alcançar os corações. Te peço desde já, compartilhe, curta, envie para seus amigos, familiares essa reflexão do Evangelho. Todos os dias aqui estamos refletindo nesse projeto. Eu fiquei aí umas 2 semanas fora porque estava acompanhando meu pai no hospital com Covid, minha mãe. Foi um momento bem de penitência, de oração, e graças a Deus, obrigado a todos os irmãos que oraram. Ele está recuperando, graças a Deus, e vamos rezar por todos aqueles que sofrem, por aqueles que faleceram, por aqueles que ainda estão passando muita dificuldade com toda essa pandemia, com todo esse problema, não só de saúde, mas também político. Vamos clamar ao nosso Deus, porque o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, meus irmãos. O nosso socorro, nós podemos termos ajuda a nível econômico, político ou de remédios, mas o nosso maior socorro é o Senhor. Nosso socorro está no nome do Senhor. Então vamos rezar neste 3º domingo da Páscoa, grande momento de alegria. Vamos rezar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por este momento. Pedimos a luz do Teu Espírito Santo para que possamos meditar, Senhor, refletir conforme o Teu coração este Evangelho. Que Tua palavra, Senhor, caia em nosso peito, arda em nosso peito, como ardeu nos discípulos. Que nosso coração seja abrasado do Teu amor, seja incendiado pelo fogo do Teu Espírito Santo, Senhor, ao ouvir Tua palavra, ao ouvir Tuas verdades, Senhor, ao ouvir Teu Evangelho. Glória a Ti, Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. A passagem está em Lucas capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Espantados e cheios de medo, julgaram ver um espírito. Disse-lhe Jesus: "Por que estáis perturbados e por que se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E com eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes Jesus: "Tendes aí alguma coisa para comer?" Deram-lhe uma posta de peixe assado, uma parte de peixe assado, que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: "Foram estas as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao 3º dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a
todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, então, aquele episódio em Emaús, em que os discípulos estavam caminhando e Jesus aparece, eles não reconhecem e vão caminhando com eles, e eles tristes que Jesus tinha sido morto, né? Jesus tinha morrido, eles estavam tristes, e aí Jesus vai explicando que as Escrituras profetizaram tudo aquilo. Toda a morte de Jesus, que parecia ser uma derrota, estava profetizado. E aí no final lá, eles chamaram ele, fica conosco, o dia já declina, e aí Jesus fica, sem eles saberem que é Jesus, e aí na hora de partir o pão, na hora de rezar a Santa Missa, na hora de rezar a Santa Ceia, Jesus se revela a eles. Então esses discípulos de Emaús vêm contar aos apóstolos o que tinha acontecido. E enquanto contavam, Jesus aparece no meio deles. É esse o evangelho de hoje. Jesus aparece. E eles ainda estão amedrontados, eles ainda estão assustados. É Jesus mesmo? E Jesus então, me dá um peixe aí que eu estou com fome. Jesus senta e come. Jesus estava ressuscitado de corpo e alma. Não era um fantasma. E Jesus vai dizer no final: vocês são testemunhas de todas essas coisas. E Jesus vai falar: tem que se cumprir o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando ele fala essas três coisas que falou aos discípulos de Emaús e agora Jesus repete com os apóstolos, meus irmãos, são centenas de profecias. Perceba uma coisa, não é uma profeciazinha ou duas. Ao investigar os exegetas, os estudantes do Antigo Testamento, ao se debruçar sobre o Antigo Testamento, que foi escrito há 3.000, 4.000 anos atrás, percebe-se que há centenas de profecias que se cumprem em nosso Senhor Jesus Cristo. E diz um estudioso que é impossível ter acontecido ao acaso. É impossível que, do nada, que um homem tenha aparecido lá e querido fazer com que as profecias... É muito detalhe. Até o detalhe da crucifixão, das vestes, dos ossos não quebrados, da oferta do vinagre, até o jeito dos soldados zombarem, dos fariseus zombarem de Jesus, até o jeito estava escrito há centenas de anos atrás. É muito detalhe, meus irmãos. Então, quando Jesus fala que deveria se cumprir o que está escrito na lei de Moisés, quer dizer, o Pentateuco, nos profetas, todos os escritos dos profetas, Jeremias, Isaías, Malaquias, Ezequiel, enfim, e nos salmos, os grandiosos salmos. Não é à toa que o Senhor fez por nós, o Senhor morreu por nós. Deus preparou Jesus. Meus irmãos, olhemos para o nosso Senhor, nosso Deus que nos ama, que cuida de nós, nós não estamos sozinhos. Deus é o Senhor da história e agora neste momento está olhando a nossa humanidade. Tenhamos esperança, tenhamos fé. Pensa sobre isso e reza, meu irmão. Deus te abençoe. Shalom.